Olá, pessoal, de volta com o nosso estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 11, falando de amar o próximo como a si mesmo. Estamos nas instruções dos Espíritos e hoje a gente vai falar do egoísmo, item 11, se você está me acompanhando aí com o seu Evangelho. Lembrando sempre da importância de fazer uma prece antes e fazer uma leitura de harmonização, para que a gente possa ir entrando nas vibrações, para que a gente possa estar melhor conectado com a espiritualidade amiga que está do nosso lado aqui, nos amparando, nos protegendo, fazendo com que desse estudo saiam melhores frutos, que a gente possa sair daqui melhor do que entramos. E então, entrando aqui no tema agora do egoísmo, antes mesmo, né, de ser espírita, antes mesmo de você ler qualquer coisa aqui no Evangelho, se você sai pela rua, se você que está aí me ouvindo, você sai pela rua, você deve estar percebendo que o egoísmo está imperando no nosso mundo. Eu não sei qual é a sua cidade, não sei onde você mora, mas de forma maior ou de forma menor, seja em maior grau ou em menor grau, as pessoas, de um modo geral, estão muito egoístas. Egoísmo, né, na sua essência, a pessoa só está pensando nela. Cláudia, mas eu não posso ter amor próprio? Ah, mas eu tenho sempre que pensar no outro e eu vou me abandonar? Vou me deixar de lado? Não é isso, né? O próprio Espiritismo nos traz a lei da preservação. A nossa vida é sagrada, o corpo que a gente recebeu é sagrado. Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que quisermos da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Porém, tudo que nós estudamos aqui é para fazer o bem para nós e para os outros. Só que quando começamos a pensar demais em nós mesmos, quando começamos a pensar somente em nós mesmos, é que vem o egoísmo. Então, claro que não tem nada de errado em pensar na gente, em se cuidar, em dar uma atenção, em de repente eu estou percebendo que o outro, na verdade, está querendo me atrapalhar, está querendo me atrasar, então é nessa hora que eu vou voltar a olhar para mim. Mas não é disso que nós estamos falando aqui, não é disso que o Evangelho vai falar. O Evangelho, Kardec, a espiritualidade, eles estão falando desse vício moral que tanto nos acompanha há várias encarnações e que ainda está conosco agora. Ele fala do egoísmo como esse filho do orgulho. Ele fala do egoísmo como a negação da caridade. E toda vez que eu só penso em mim e não vejo o outro, eu estou sendo egoísta. Tem uma história do Chico que eu até conversava hoje com uns amigos do Chico Xavier, que ele, ao fazer compras para sopa, uma sopa que a instituição que ele participava, né, eles sempre faziam sopas para as pessoas carentes. Então, ao comprar legumes, tomate, ele pegava um que estava bom e um que estava mais ou menos, um que estava bom e um que estava mais ou menos. E aí chegou uma pessoa e perguntou: Chico, mas por que que você não pega todos os tomates bons? Por que que você pega sempre um que está bom, um que está mais ou menos? E aí ele falou com a maior naturalidade. Quem conhece, assim, quem já leu, quem já viu vídeos sobre o Chico, né, sabe do que eu estou falando. Ele, com a maior naturalidade, falou: porque se eu pegar todos os tomates bons, o que é que vai sobrar para a pessoa que vier depois de mim? Então vejam como isso já é natural, isso já é a pessoa que faz a caridade. E, naturalmente, se nós fazemos a caridade pressupõe uma boa ação para o próximo. Se eu faço uma caridade, eu já não estou sendo mais egoísta, né? Então, é tudo que ele fala aqui no item 11 e 12, ele vai falar sobre isso, sobre ligar o egoísmo com a caridade. A gente sabe que no Espiritismo a gente conhece a máxima que fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque no momento que eu estou praticando a caridade, eu naturalmente estou olhando para a necessidade do outro. Eu estou vendo que se eu estou fazendo algo
Eu posso estar prejudicando o outro. Agora está sendo muito comentado, a gente aqui não é o objetivo falar de política, né? Mas está sendo muito comentado um choque de civilidade. E aí uma das coisas que está sendo feita é chegar numa praia, né? E a pessoa tá com uma caixa de som com aquela música super alta e precisa chegar alguém e falar assim: olha, será que todo mundo que está em volta gosta da mesma música que você? E será que todo mundo que está em volta quer ouvir a música nesse volume? E aí é onde eu falo, precisava chegar uma pessoa e perguntar isso? Nós, infelizmente, ou felizmente, né, para a nossa evolução, estamos dividindo esse planetinha aqui de provas e expiações com várias pessoas, né? Nós temos os nossos erros, eu também tenho aqui os meus vícios, as minhas coisas que eu estou tentando mudar, assim como todo mundo, mas ainda precisa que alguém aponte o nosso erro. Ainda precisa que alguém de fora fale que nós estamos fazendo aquilo errado, porque no nosso estágio evolutivo, ainda não temos esse olhar para o outro e não conseguimos nos desprender desse egoísmo. Porque se algo vai me prejudicar, eu não quero. Eu quero estar bem primeiro. Eu quero chegar primeiro. Se é alguma coisa que eu vou colher algum benefício, eu quero que esse benefício venha para mim primeiro. Então, eu quero escutar minha música. Eu gosto dessa música e não me importa mais se tem alguém em volta. Se as pessoas têm o mesmo gosto musical que eu, se as pessoas querem ouvir essa música no mesmo volume que eu. Não importa se eu tô atrasado para chegar num lugar, não importa se eu saio buzinando, se eu saio costurando as pessoas no trânsito, porque eu não me preocupo com as outras. O que importa é o meu horário. O que importa é a minha vida. E, de novo, pessoal, isso não tem a ver com falta de autocuidado, falta de amor próprio. Isso tem a ver, assim como ele fala no outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, isso tem a ver com exagero. Tudo na nossa vida é baseado o quê? Num equilíbrio. Quando eu começo a exagerar, quando eu começo a exagerar principalmente nessas atitudes que são divergentes da caridade, é onde eu começo a errar. É onde eu começo a perseguir um caminho que provavelmente vai me levar para uma estrada não edificante, vai me levar para involução, vai me levar para um caminho de baixa vibração. Então, quando ele fala aqui, ó, no item 11, o egoísmo é a chaga da humanidade. Tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Porque você vem lendo, né? A gente vem lendo isso aqui, ué, mas o progresso, a gente está tendo tanto progresso, olha aí a inteligência artificial, olha aí robôs fazendo coisas pelas pessoas, e isso é uma grande crítica, porque é inversamente proporcional à evolução intelectual e tecnológica das pessoas com a moral. Todos não, mas a nossa humanidade, vamos falar assim, né, de uma forma geral, ela está muito preocupada em evoluir, em criar uma tecnologia, em otimizar o seu tempo, mas está esquecendo da sua moral, está olhando muito para fora e esquecendo do seu interior. E esquecendo do seu interior, o que que acontece? É um terreno fértil para o egoísmo, porque eu quero ser cada vez melhor, eu quero chegar sempre em primeiro lugar. Isso facilita você não ser caridoso. Então ele fala, ó, ao espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e a sua coragem, porque é preciso coragem. É preciso coragem para deixar de ser egoísta. Coragem com as nossas próprias atitudes, com a nossa própria postura que nos acompanha há várias encarnações. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, é o que eu acabei de falar. Quem é o nosso pior inimigo? Nós mesmos. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho,
é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Nossa, mas as pessoas estão muito felizes, as pessoas estão fazendo plásticas, as pessoas estão ficando com o rosto que elas querem, as pessoas estão ficando com seus corpos lindos, estão viajando para onde elas querem. E o índice de depressão aumentando cada vez mais, o índice de suicídio aumentando cada vez mais. Isso mostra que essa busca pela aparência, essa busca pela perfeição, essa busca pelas coisas materiais, ela é uma ilusão da felicidade. E ela reforça cada vez mais esse egoísmo, porque eu quero ser a mais bonita. Eu quero ser a que chama mais atenção. Eu não quero perder para aquela pessoa. Eu estou sempre competindo com alguém, tentando, se não ser melhor, tá ali igual, né? Não quero ser pior também com aquela pessoa. Então, eu quero estar sempre linda, eu quero sempre chamar atenção, eu quero receber muitas curtidas nas redes sociais, e com isso eu vou deixando de lado o que verdadeiramente importa e vou me tornando cada vez mais egoísta. Por isso, ele fala que o egoísmo é o maior obstáculo à felicidade dos homens. Mais à frente, ele fala que é a esse antagonismo entre caridade e egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. E ele está falando isso porque dentro do próprio cristianismo, dentro, principalmente, até acabei de ler um texto falando sobre isso, dentro das próprias religiões de pessoas que têm os seus tempos, as suas instituições, existe o egoísmo. A religião, a casa religiosa que deveria servir para acolher e abrigar os cristãos, muitas vezes está servindo para o egoísmo dos próprios líderes, desses próprios líderes religiosos, dessas próprias pessoas que ocupam essas casas. E o interesse do outro, ou seja, a caridade, o interesse pelo outro, né, melhor dizendo, e a caridade fica relegada a segundo plano. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para que o cumpre que primeiramente os pilais dos vossos corações. Lembrando que é o assunto do momento. A gente já fala disso há algum tempo, a mudança do planeta Terra, do planeta de provas e expiações, para o mundo de regeneração. E lembrando que eu sempre falo aqui, né? Não vai passar um ônibus e vai levar as pessoas, os espíritos, para o mundo de regeneração. É a própria Terra que, com a mudança da sua vibração, ela vai se tornar um outro planeta. É como se você pudesse imaginar uma tela e você fosse jogando uma tinta. É uma tinta que está de uma cor. No momento que você começa a jogar uma outra cor dominante nessa tela, ela vai tomando a cor dessa nova tinta que nós jogamos. E assim é o planeta Terra. Quando a vibração desse planeta mudar através da vibração dos espíritos que aqui estão, ela vai se tornar um outro planeta. E qual é a principal coisa a ser feita? A retirada do egoísmo. Nós precisamos deixar de ser egoístas, ficarmos menos egoístas, para que essa vibração mude, para que essa vibração se altere e passe a ser a vibração da caridade. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Que é o título desse capítulo. Mas para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. E é interessante pensar que as nossas couraças, elas foram sendo formadas
ao longo das nossas encarnações, muitas vezes até por proteção, muitas vezes por medo de sofrer. Nós, em outro cenário, fomos obrigados a uma defesa, a uma proteção e até um ataque. E para isso fomos nos tornando egoístas. Eu não posso dar parte do meu alimento para aquela pessoa, porque aquela pessoa é um inimigo, ou porque eu vou passar fome. Vai chegar um momento que eu não vou ter como caçar, eu não vou ter como comprar, então eu não posso dar o meu alimento. Porém, esse tempo mudou. Muitas coisas mudaram, mas nós continuamos sendo egoístas. Então é o que ele fala, precisa tirar, largar essa couraça que cobre o nosso coração, que por proteção muitas vezes nos impede de ver o sofrimento alheio. Uma vez eu vi um estudo e alguém falava assim: a nossa dificuldade de ver o sofrimento alheio, mesmo que seja um pedinte na rua, é porque nós temos ojeriza a nos imaginar naquela mesma situação. Então a gente faz uma vista grossa. Ah, não, finge que não é comigo. E vai passando, eu tenho que trabalhar, é a correria e toca o barco, né? Como a gente costuma falar. Então, nós temos que tirar essa couraça e temos que olhar mais para o outro, no nosso limite, dentro das nossas condições, e fazer o que dá para fazer. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se escusava. Não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera como criminoso, nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. E aqui ele toca num outro ponto que é do egoísmo, que é o que vão pensar de nós. Hoje, nós temos muitos medos, né? Muitas limitações para ajudar o próximo, em especial se esse próximo é um totalmente desconhecido, é um pedinte de rua, é um morador de rua, é uma pessoa que chega do nada e a gente não conhece. Nós temos muitos medos, né? Mas, independente desses medos, que até são compreensíveis, nós temos ainda esse medo de o que vão pensar de mim. Então, às vezes, é uma pessoa que trabalha comigo, é uma pessoa que eu conheço, que não oferece nenhum risco, não vai me bater, não vai me assaltar, não vai fazer nada. Mas é uma pessoa que as pessoas não gostam muito. Ah, eu não vou abraçar fulano, porque o que que vão pensar de mim? Vão pensar como é que eu posso abraçar uma pessoa que ninguém gosta. Então, nós temos que pensar nisso. O egoísmo, ele passa por várias camadas, inclusive dessa de eu não vou fazer algo porque eu não quero que pensem outra coisa de mim. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Livro dos Espíritos, quem é o nosso modelo e guia? Jesus. E é por isso que ele pergunta: quando é? Se você já sabe que ele é o seu modelo e guia, quando é que você vai resolver seguir esse modelo? Porque às vezes a gente fala assim: ah, mas eu não sei o que fazer. Não é por falta de modelo, né? Ele está dizendo aqui: se eu já tenho o caminho, se eu já sei aonde eu quero chegar, por que será que está demorando tanto para eu fazer a mesma coisa? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. Mas, como é dito aqui no próprio Espiritismo, o bem ainda é muito tímido. E nós sabemos também que quando não fazemos o bem, naturalmente já estamos fazendo o mal. Pensemos nisso. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridoso para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém. E deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Então, o que ele fala, que o que ele dá esse alerta é para que nós possamos transcender a nossa vaidade, o nosso orgulho, naquele momento que alguém fala uma coisa que não gostamos de ouvir, naquele momento que alguém nos ofende, nos humilha. Eu sei que é difícil. Eu que estou falando aqui, compartilho das mesmas emoções, das mesmas situações que vocês que estão me ouvindo. Mas o evangelho está aqui para isso. Ele é um código de conduta. Assim como um código de conduta moral, ele está aqui para dizer o que a gente tem que fazer, não o que a gente já é, porque se a gente já fosse, nem precisava disso aqui.
né? Então, o que ele está pedindo é que a gente se esforce, que nós possamos fazer o mínimo para mudar essa situação. Nem que seja no pensamento, eu posso não morrer de sorrisos e de amores por essa pessoa. O Evangelho fala isso também. Não tem como, né, a gente desprender o mesmo sentimento de um amigo para um inimigo. Mas ele também não pede isso. Se a gente conseguir, ótimo. Se a pessoa conseguir, ótimo. Mas ele não pede. Ele pede para que nós façamos o mínimo, que é mudar pelo menos o nosso pensamento. Ou pelo menos ter aquela iniciativa de tentar mudar. Eu quero mudar. Eu quero perdoar. Eu quero transcender essa vaidade, esse orgulho, esse egoísmo que me impedem de passar por cima dessa ofensa e dessa humilhação. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Lembrando, não alcançaremos o mundo de regeneração. E digo mais, né? Porque é aqui mensagem de um espírito. E digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços de família merecerão respeito. E aí essa mensagem foi de 1862. Alguma diferença para o mundo de hoje? Olha nos jornais, olha nas histórias que você escuta dos seus vizinhos, no seu trabalho, olha de repente a sua própria vida. Vamos fazer uma reflexão interior e vendo se não é isso que está acontecendo. O mais esperto. Quem ganhou? Quem é que foi promovido? Quem é que está na frente? Quem é que ganha mais? O mais esperto. Uma luta de interesses, interesses materiais. Não são os interesses, eu não estou aqui brigando porque eu quero ser mais amoroso, porque eu quero fazer mais o bem. Não. Luta de interesses balizada pelo nosso mundo material em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Esse estudo, pessoal, assim, amar o próximo como a si mesmo, ele fala de muitas coisas, de muitas coisas. E uma delas, em especial, é falar do egoísmo, porque não tem como falar de amor. Independente, né, se é amar ao próximo, se é se amar, não tem como falar de amor sem falar do egoísmo, sem falar que o amor só começa a nascer pelo outro, a caridade, quando eu começo a diminuir o egoísmo. É uma balança. Não tem como as duas coisas estarem niveladas. Então, nós precisamos pensar nisso, mais do que pensar, precisamos colocar isso em prática, porque sim, é urgente, os tempos são chegados, e para nós que temos um pouquinho de esclarecimento, eu não estou falando de nossa, nós somos super intelectualizados, estudiosos, mas a gente tem um pouquinho de entendimento de que isso está acontecendo, um pouquinho de entendimento de que é urgente essa mudança de postura. Então, somos nós que temos que tentar nos mudar e, se possível, alertar, amar esse próximo que está bem próximo de nós. Então, eu espero que esse estudo tenha te ajudado de alguma forma, que faça sentido para você de alguma forma. Eu espero que a partir de hoje, desse momento, você consiga prestar atenção nos momentos que você está sendo egoísta, assim como eu faço. Faço uma autorreflexão, já consigo perceber em alguns momentos quando eu estou sendo egoísta e tento mudar. Tento mudar, às vezes consigo, às vezes ainda não, mas a vida é isso, nós vamos seguindo, as nossas encarnações estão aí para que a gente possa ir evoluindo aos pouquinhos no nosso tempo. Então, vamos fazer agora uma prece de encerramento. Você faz aí na sua casa a prece que você gosta, que se sente à vontade, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais que estiveram aqui conosco nesse momento, nos amparando, nos intuindo, nos acolhendo, nos protegendo, né, dando aquelas bênçãos que nós precisamos e pedindo
que nós possamos estar juntos mais uma vez, que nós possamos continuar estudando essas mensagens tão maravilhosas que tanto nos ajudam na nossa caminhada, tá bom? Eu sempre falo aqui para vocês continuarem estudando. Se tiverem alguma dúvida, deixar aqui para a gente estudar junto. Essa troca, ela é muito boa, ela é muito, muito positiva mesmo para mim, inclusive, né? E é isso. Vamos continuando aqui com os nossos estudos e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!